dar continuidade ao nosso estudo. Lembrança da existência corporal. Questão 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi e te asseguro que, por vezes, se ri apiedado de si mesmo. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou da puerilidade da sua infância. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não, ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso sua atenção. Isso daqui é muito interessante. Nós, depois que chega numa certa idade, como é meu caso, a gente começa a recordar de certas coisas e a gente pensa sempre assim: se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu faria muitas coisas diferentes. Assim também é o espírito no plano espiritual, porque ali ele vai viver a realidade. Porque nós aqui estamos camuflados num corpo físico, nós sofremos toda a interferência da matéria. E o interessante é que essa lembrança, ela vem pouco a pouco, de acordo com aquilo que o espírito pode absorver. Nós vamos ver isso nos livros do André Luiz, mas nós temos isso no livro Céu e Inferno, onde tem a evocação Espíritos Felizes. Nós vamos ver a primeira mensagem ali de Samson, ele contando das experiências dele na terra. O livro Céu e Inferno é importantíssimo. Muitos espíritas nem abrem o livro Céu e Inferno, mas toda a obra do Kardec, ela é de grande interesse daquele que quer realmente entender como funciona a mediunidade e o plano espiritual. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito. Mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia lembrar-se delas se quisesse? Pode-se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? Certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa alguma impureza. Então nós estamos vendo aqui que o que vai interessar o espírito é aquilo que vai fazer com que ele progrida, principalmente quando ele está fora do corpo físico. Aqui nós estamos falando do espírito. Por isso que o Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele disse que o espírito encarnado é alma, para definir. E o espírito fora do corpo é espírito. E olha que coisa interessante aqui. Aonde está escrita a lei de Deus? Novamente, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos na questão 621, na consciência. A consciência é do espírito. Quando alguém fala carne é fraca, não é a carne que é fraca, é o espírito que tem as fraquezas. Ele está no corpo físico, ele não consegue dominar a matéria, e ele deixa com que a matéria influencie ele em certos acontecimentos da vida. Tem um outro detalhe aqui muito interessante, que é no último desdobramento aqui. O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura, certamente ele a vê, a compreende bem melhor que quando encarnado. Compreende a necessidade da purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Por isso que o espírito ele não retrograda, ele estaciona.
Ele pode ficar parado, mas ele não pode regredir. Quando nós vemos alguma pessoa que a gente acha que é do bem e que comete alguma atrocidade, algum crime mesmo, a gente pensa que ele regrediu. Ele não regrediu, já está no íntimo dele aquilo. Aquilo está guardado, porque nós temos as nossas experiências anteriores. Nós trazemos tudo arquivado naquele corpo mental que todos nós temos. Ali está arquivada todas as nossas passagens pela matéria física. Nós já comentamos aqui anteriormente, nós mudamos de matéria, mas nós continuamos os mesmos, sempre progredindo ou então estacionando. Quando a gente estaciona, a gente volta para repetir novamente aquela experiência. Nós vamos ver isso no livro Ação e Reação. Nós vamos ver isso. O livro Ação e Reação é fantástico. Nós vamos ver isso no item 20 do Ação e Reação, onde nós vamos ver um reencontro. Eu não vou contar a história aqui para que alguém pegue o livro e leia, aquele que tem interesse. Todos os livros do André Luiz são importantíssimos, principalmente o Nosso Lar, que é o começo ali, mas quem lê o Nosso Lar, lê a série inteira, que nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso também no Mundo Maior, Estudando o Cérebro. Nós vamos ver isso também no livro Evolução em Dois Mundos, Sementes do Futuro. Interessante. Então, todos os livros, inclusive o livro Evolução em Dois Mundos, ele é um livro bem técnico, mas é um livro que ele traz para nós esclarecimentos ali que não tem nenhuma literatura que traz isso para nós, porque ele está falando da parte espiritual e da parte física. A conexão entre o cérebro físico e o cérebro espiritual. É interessante. Como a vida passada se retrata na memória do espírito, por um esforço da sua imaginação, ou como num quadro que tenha diante dos olhos? De uma e outra maneira. Todos os atos que ele tem interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes, e que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudaram a melhorar-se. Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, que no corpo físico, nós temos muitos valores que quando a gente passa para o plano espiritual, nós não damos mais importância. São coisas que não vai ter nenhum objetivo progressivo para nós. Do outro lado, nós passamos a pensar diferente. É muito interessante, o Livro dos Espíritos, o Kardec faz até um questionamento. Se o espírito pode escolher as provas, quando ele pode escolher, por que ele escolhe uma prova tão difícil? Por exemplo, viver num meio insalubre ou num meio onde o crime impera? A resposta é a seguinte, que estando no plano espiritual, ele tem uma outra visão. Ele vem justamente para superar as deficiências que ele ainda carrega. Então, vivendo num meio em que ele será influenciado a cometer determinadas situações, onde ele vai se comprometer, aí que ele vai mostrar se ele progrediu ou não. Ele tem que superar. Por isso que não existe nada na nossa vida que nós não conseguimos superar. Depende de nós, depende de esforço. E no Livro dos Espíritos fala que às vezes por um pequeno esforço é que nós não conseguimos muitas vezes mudar uma situação. E para o espírito é fácil, ele, quando ele tem consciência dele, né? Enquanto espírito, é fácil para ele, né? Escolher qualquer coisa, né? A missão mais difícil para ele é simples, porque ele sabe qual é a consequência, né? Então,
não escolher é adiar o progresso, né? O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Então nós vimos ali, no livro dos Espíritos, está dizendo o seguinte, que como o Espírito foi criado, nós não temos condições de entender. Então as nossas reencarnações pretéritas, que está dizendo ali, a infância do nosso Espírito, nós não temos condições, mesmo desencarnado. Aí nós vamos ver o livro, no livro Nosso Lar, uma experiência da senhora Laura, que ela teria que reencarnar, e foi permitido a ela e ao esposo, que viriam a reencarnar, 500 anos da vida dela anterior. Aí o que acontece? Primeiro, ela foi ver a situação da vida dela sem envolver em emoções, porque as emoções poderiam comprometer tudo aquilo que estava programado para eles. Olha, 500 anos para nós é muito, para os espíritos é muito pouco. Nós vamos ver isso no livro Nosso Lar, pessoas que estão trabalhando lá há muitos anos, e para poder adquirir condições para voltar à Terra, para ajudar pessoas que deixaram na Terra. Vamos ver isso nos livros do Emmanuel, nos livros do Chico Xavier. Se a gente não recordasse o passado, se isso não estivesse arquivado naquele corpo mental, não teríamos os livros há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, uma série de romances que o Emmanuel trouxe para contar a história dos primeiros cristãos ali, principalmente no livro Ave Cristo. É um livro importantíssimo. Se isso não estivesse arquivado na mente dele, como que a gente poderia ter esses livros às nossas mãos? Aí é a prova da reencarnação, não tem como negar a reencarnação. Inclusive no livro Renúncia foi feita uma pesquisa na região lá, para saber se fatos que está no livro eram verídicos. E realmente, muitas coisas que estão na Bíblia, que parece até figurado, por exemplo, a história de Sodoma e Gomorra, aonde houve ali uma explosão nuclear naquela época. Isso foi constatado pela NASA. Também a destruição dos muros de Jericó, aonde foi por desagregação molecular, aonde o missionário lá movimentou a lança de Longinos, que tem uma história fantástica, que ela foi esculpida nos lugares secretos do Egito. Mas isso é uma história para a gente conversar qualquer dia, porque está relacionado com a vida extraterrestre também, que a doutrina espírita não descarta. Acho que quem está pegando muita coisa agora na internet está vendo histórias que o Geraldo está contando sobre o Chico Xavier, sobre comunicações do Chico Xavier com o extraterrestre e uma série de coisas. Muitos espíritas ortodoxos, aqueles mais conservadores, eles não aceitam isso daí, mas não tem como a gente fugir da realidade. Jesus é extraterrestre, porque Jesus veio de um plano já desintegrado no cosmos, aonde ele teve a evolução que nós vamos ter. Por isso que Jesus diz o quê? Vós sois deuses, vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais.
mas isso em milênios, trilênios, num tempo muito longo, porque nós estamos aqui para isso, nós vamos evoluir. Quem de nós não quer viver melhor, não quer ter paz, não quer ter aquela tranquilidade? Nós estamos aqui no Centro Espírita justamente para isso, para a gente ter uma vida melhor. Nós vamos alcançar a glória. Nós fomos criados para a felicidade eterna, de modo figurado que nós estamos comentando. O espírito é imortal, o espírito não morre, não tem como o espírito morrer. O corpo perece, porque é matéria. O espírito também é matéria, mas é uma matéria numa condição diferenciada que nós não temos condições ainda de entender. Então, tudo que está aqui é para trazer uma esperança para nós, para a gente ver que realmente nós temos um futuro brilhante. Não importa o que nós fizemos até hoje, importa o que nós vamos fazer daqui para frente. A nossa melhora depende de nós. Nós somos donos dos nossos destinos. Ao cabo de certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. Eu sempre lembro de Humberto de Campos. Já contei aqui anteriormente, mas está aqui dentro disso aqui. Ele resolveu visitar o túmulo dele no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Quando ele chegou lá, tinha lá um espírito sentado em cima do túmulo. Quando ele vê o Humberto de Campos, ele diz o seguinte: o senhor deve ser um homem muito importante, porque teve até banda de música no enterro do senhor. O meu foi muito fraquinho. Humberto de Campos fala: o que o senhor está fazendo aí? Ele fala: eu estou vigiando meus ossos que estão aí embaixo. E vendo as pessoas que chegam, aqueles que desencarnam. Olha que coisa interessante, esse ainda estava vigiando os ossos dele. Então, é muito importante o ensinamento da doutrina espírita, para a gente se desapegar, principalmente do corpo. A pessoa que é muito sensual, do outro lado ele vai sofrer muito, porque ele quer retomar o corpo, do outro lado ele vai ver que não era nada daquilo, aquilo ali é só uma capa. Nós vamos ver uma outra situação num livro do André Luiz, que a mulher, ela é lindíssima. Quando ela dormia, ela saía em forma de bruxa. O espírito era um espírito muito inferior num corpo bonito. Então, por isso que nós que somos feios, nós podemos conformar. Às vezes nós somos bonitos interiormente. A gente tem que ter pelo menos alguma coisa boa. Então, nós estamos pagando, né? Às vezes a gente vê uma mulher bonita com um cara feio pra caramba, a gente fala: puxa vida, coitada. Mas às vezes o cara, interiormente, ele é muito bonito, né? O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória, porém, é o pensamento que o atrai para vós e não seus objetos. Isso aqui é muito interessante. Então, nós estamos vendo aqui do espírito que ele já evoluiu um pouco. Porque aquele espírito que ele está atrasado, que ele está apegado à matéria, muitas vezes ele não quer deixar. Até é muito interessante no testamento. E fulano deixa para cicrano a casa. E o pai deixou para o filho o carro. Deixou porque não pôde levar. Não está escrito deu, deixou, não pôde levar. Mas muitas vezes a pessoa fica junto ainda. Existem objetos imantados, que nós falamos aqui do livro dos domínios da mediunidade, nós comentamos aqui anteriormente. Muitas vezes, uma casa, um carro, um objeto, ele fica impregnado com as energias do desencarnado, e muitas vezes o desencarnado fica junto. Eu contei a história aqui do banquinho, anteriormente, que foi uma experiência que nós tivemos, que o homem ainda estava ligado àquele banco, ele não queria deixar o banco. Então, é muito interessante isso daí. Depende da evolução do espírito. O
Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. O homem que foi feliz nesse mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizaram com a sua imperfeição e que expiam pelo seu sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal o homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Nós vamos falar sobre funerais, mortes, nós vamos ver. Então, muitas vezes a gente vai no cemitério, a gente vê aqueles monumentos grandes que a família construiu ali, mas o pensamento está longe daquele que desencarnou. Às vezes não tem nenhuma oração para ele. Então não significa nada. Como nós vimos anteriormente, o pensamento é tudo. Por isso que num velório a gente deve ter respeito também. Porque nós vamos ver no livro Voltei do Irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier. Ele acha que ele tem condições de assistir o velório dele, porque ele ajudou o Chico Xavier muitos anos. Ele foi um homem que ele realmente aplicou o espiritismo na vida dele. O nome dele era Frederico Frigner, um empresário. Ele deixou inclusive uma herança para o Chico Xavier, porque ele perguntou para o Chico Xavier quanto o Chico Xavier precisaria ganhar por mês para ter uma vida boa, pelo menos comer e beber e ter uma misturinha. O Chico Xavier falou para ele um valor irrisório. O que ele fez? Ele colocou no Novo Testamento aquele valor que daria para o Chico Xavier viver. Ele calculou que o Chico Xavier ia viver menos, né? Uns 80 anos. O Chico Xavier viveu 92. Até o resto da vida o Chico Xavier ia ficar recebendo aquele salário se ele aplicasse o dinheiro. O que o Chico Xavier fez? Doou o dinheiro. Olha o desprendimento do Chico Xavier. Ele chegou no velório dele, todos estavam fazendo piada, principalmente em relação a ele. No meio da multidão de todos que estavam ali presentes, parece que só tinha 2 ou 3 que estavam fazendo oração para ele. E para surpresa dele, ainda tinha lá, ele era doutrinador, dialogador na mesa do Centro Espírita. Para surpresa dele, tinha 2 espíritos que ele sempre dialogava, dava conselho para eles. Um fala para o outro assim: viu quem passou para o nosso lado? O velho Frigner. Vamos ver se ele é tudo aquilo que ele falava. Ele pegou e sai de fininho. Por quê? Para falar aqui é uma coisa, agora para viver do outro lado é outra. Imagina a realidade. A realidade espiritual não é fácil, não. Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Não porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Isso daqui é interessante, muito interessante isso daqui. Porque realmente há uma inspiração em tudo aquilo que nós fazemos. Aqueles que estão no plano espiritual e que começaram um trabalho, a gente vê muito isso em pesquisas na área científica, principalmente em relação a medicamentos. Nós vamos ver a interferência daquele cientista mais velho. Nós tivemos uma experiência dessa. Eu vou resumir bem rapidamente. Quando nós participávamos do Hospital André Luiz, um pouco antes de surgir a AIDS, nós tivemos uma comunicação lá. Nós tivemos uma comunicação de Francisco de Paula Rodrigues Alves, que foi, inclusive, um dos presidentes do Brasil, junto com um cientista que ajudou a erradicar a febre amarela quando ele estava no comando do país. Eles adiantaram para nós o problema da AIDS que iria surgir.
estavam influenciando laboratórios para que começasse a pesquisa em relação a um medicamento que depois, no fim, surgiu, que é o coquetel, para combater essa enfermidade. É uma coisa muito interessante. Na época, a gente costumava gravar as nossas reuniões. Isso daí ficou gravado durante muito tempo. Talvez esteja até hoje gravado e guardado nos arquivos lá, quando nós participamos. Então, nós vimos que havia uma influenciação ali. Numa das consultas que eu fiz na Unicamp, eu vi entrar uma senhora desencarnada, médica. Antes que eu entrasse no consultório, eu estava na sala de espera, ela entrou, tinha lá uma mulher, não sei qual o problema da mulher, foi minha vez, lá nós entramos em 4 pessoas de uma vez, entra um, senta, eles aplicam o medicamento, depois entra o outro, aí no fim ficam os 4 juntos. Quando nós estávamos os 4, eu vi essa médica desencarnada, praticamente vestindo o corpo do médico que estava atendendo essa senhora. Era um caso considerado gravíssimo pela situação da paciente. Então vocês vejam como que há interferência espiritual, como nós comentamos aqui anteriormente, sobre a assistência que o médico tem. O doutor Paulo César Frutuoso fala muito isso daí. E outros médicos, a gente tem médicos aqui, tem um médico que participa com a gente na sala de cura, ele mesmo, ele conta muito dessas interferências, que ele sente que realmente, às vezes, não é ele que está fazendo a cirurgia, ele está sendo só um instrumento. Então, está dentro disso daqui. A influência na arte, existe certas artes que elas levam a humanidade a ter pensamentos negativos. Nós sabemos que tem muitos quadros que induzem, principalmente a juventude. Humberto de Campos, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, um homem muito culto. Ele, inclusive, diz o seguinte: quando o Chico Xavier foi processado, porque a editora José Olímpio e a família do Humberto de Campos queria receber os direitos autorais, ele dá uma comunicação importantíssima, dizendo que ele não precisaria mais usar o fosfato cerebral para se comunicar com os homens, para deixar ele em paz do outro lado. Ele pede para a espiritualidade superior, que ele queria ou reencarnar ou se afastar do orbe terrestre, porque quando o homem, ele fez muitos comentários, que quando ele desencarnou, está dentro desse assunto que nós estamos comentando. Quando ele passou para o plano espiritual, ele viu que era inverídico aquele que ele falou. Aquilo que ele falou, aquilo que ele escreveu, não condiziam com o assunto, não condizia com a realidade. No plano espiritual ele viu tudo e se arrependeu. Não sei se ele teve essa oportunidade ou não, mas isso realmente ele pediu para que acontecesse, para que ele não sofresse interferências negativas de pensamentos fortíssimos, que o encarnado pode também submeter o desencarnado a essas energias deletérias. Porque nós estamos ainda num planeta de prova e expiação. Mas Jesus está conosco, nós vamos passar para a segunda parte, nós vamos concluir esse assunto a semana que vem. Vamos agora fazer o nosso pedido mental, agradecer. Como nós falamos anteriormente, tudo depende de nós. E nós estamos aqui porque nós queremos coisas melhores para a nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Que nós possamos, Senhor, receber tudo aquilo que vai ser bom para nós. Muitas vezes não é o que nós pedimos, ou o que nós queremos, mas é o que nós necessitamos. Que Jesus nos ampare.